Para começar, eu queria saber o nome de cada uma de vocês. Isabela, Jéssica, Letícia, Cássia, Carmen, Paula, Maria, Ingrid, Leide, Maria Fernanda, Patrícia, Elisângela, Évila, Sérgio, Luana, Diana, Vanessa. Por que eu estou perguntando o nome de vocês? Eu acho que uma das principais dificuldades é nós sabermos nossa identidade. E o nome é uma das coisas que revela a nossa identidade. Eu gostaria que vocês, quem ficar à vontade, quiser fechar os olhos, mas eu queria que vocês agora imaginassem que essa sala, a gente não tem limitação nenhuma. Ninguém precisa escolher entre uma coisa e outra. Nossa, desculpa, minha voz está ruim mesmo. Vocês podem apenas sonhar. Sabe quando a gente é criança, que a gente não tem noção? Se a mãe chegar e falar assim, a gente vai para Disney amanhã. A criança não pensa na passagem, não pensa no preço, não pensa em nada. O que ela pensa? A gente vai para Disney amanhã. Então pensem somente isso. E se imaginem daqui 5 anos. Se quem sentir a vontade, feche os olhos agora, eu vou dar um minutinho para vocês, sem limitação nenhuma. Pensem em vocês daqui 5 anos. Qual seria a melhor versão de vocês? Eu imagino que a versão de vocês de 5 anos não seja a mesma versão de hoje. Tô certo ou tô errado? Por que isso? Vocês têm alguma ideia? Por que a gente sempre se projeta no estado melhor? E aí eu te pergunto, você daqui 5 anos, o que você está fazendo hoje para estar no nível da... Você se imaginou daqui 5 anos. Hoje, o que você está fazendo para estar no mesmo estado de daqui 5 anos? Então, assim, eu gostaria que a partir de hoje, vocês olhassem para os seus 5 anos como a meta de vida de vocês. Porque hoje a gente não dá valor ao tempo. Hoje, se cada uma de vocês tivessem pago R$1.000 para estar aqui, talvez o nível de atenção fosse outro. Porque a gente dá atenção ao dinheiro, que a gente embute nas coisas. Mas muitas vezes a gente não dá valor ao tempo que a gente agrega as coisas. E se a gente não começar a olhar hoje para os nossos próximos 5 anos, provavelmente daqui 5 anos a gente vai estar no mesmo estado. Por quê? Nós temos uma tendência a voltar sempre para o estado de segurança. Esse estado que a gente está hoje é o conhecido, é o seguro. Então, quando a gente olha para esses 5 anos, às vezes até assusta. Porque a gente pensa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque só sonhar é tranquilo. Só querer é tranquilo. Mas e quando depende de execução? Eu estou executando? A minha execução está sendo compatível? Eu só estou sonhando? Ou eu só estou querendo? Porque querer é infantil, gente. É muito bom quando você é criança, você querer as coisas, você não precisar fazer nada, ter alguém para fazer por você. Mas quando depende da gente, a gente se omite de ação. Para ser uma consultora, não basta a Gabi vir aqui e ensinar. Vocês precisam executar. Aprender muitas vezes é fácil. O cognitivo é uma coisa que todo mundo aqui tem. Mas o poder de executar, nem todo mundo tem. Porque executar é emocional. Eu preciso olhar para as coisas e fazer. Eu sei muitas vezes o que eu tenho que fazer. Mas por que eu não faço? Esses 5 anos que vocês projetaram, ele vai acontecer de qualquer jeito. Mas o que vocês estão fazendo para melhorar? Certo? A gente vai ter que ser na base da água aqui, viu?
Então, voltando, eu sou a Lana, tenho 37 anos. Sempre gostei da parte do desenvolvimento humano. Não me lembro nem quando eu comecei. Eu acho que, assim, desde que eu me entendo por gente, por mais que eu tenha feito parte administrativa, mas nunca saiu de mim, sempre gostei muito de ler. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é ouvir as pessoas. Mas eu percebo que hoje em dia é muito difícil. As pessoas têm uma ânsia de falar. Inclusive, eu falo para vocês, eu tenho certeza que vocês vão vender muito mais se vocês escutarem as pessoas. Quando as pessoas são ouvidas, elas se sentem importantes. E quando eu me sinto importante, eu me abro. E quando eu me abro, eu recebo. Entendeu? Então, assim, se vocês derem abertura para as pessoas falarem, o simples fato de vocês ouvirem elas, vocês vão ver que elas vão estar mais abertas. Se vocês estão vendendo algo, elas estão abertas a receber o que vocês têm. A minha missão é entender, que as pessoas entendam que a vida pode ser ter leveza e menos culpa. Por que leveza e menos culpa? A gente põe muito peso nas coisas. A gente se sente muito culpada pelas coisas. Mas a gente não se dedica a fazer as coisas. Entendeu? Muitas vezes a gente olha para as coisas, mas a hora que você deita a cabeça no travesseiro, você não tá leve e tá culpada. Mas era só você ter feito alguma coisa. Por vários motivos, nós temos muitos bloqueios. E os bloqueios são gerados por diversos fatores. Por isso que eu falo, gente, quando a gente é criança, nossos pais fazem o melhor que pode. Mas como qualquer ser humano, eles erram. Né? E existe uma coisa muito diferente: a expectativa e a realidade. Nós temos muita expectativa em cima dos nossos pais. Muitas vezes nós achamos que nossos pais são super-heróis, e quando é criança é bonitinho, é muito bom para um pai ou uma mãe ver que o filho considera super-herói. Mas quando a gente cresce, um dos principais pesos que a gente carrega é achar que o pai e a mãe não são dois seres humanos normais, iguais a gente. Eles erram, e o que eles fizeram, eu respeito e honro a história de cada uma de vocês. Mas eu acho que a vida fica mais leve quando a gente tira esse peso e essa culpa diante dos nossos pais. Eu trato muitas pessoas, e eu até brinco. Eu acho que eu nunca atendi um adulto, mesmo nunca tendo atendido crianças. Por quê? Ninguém chega lá com uma causa que é da vida adulta. A hora que eu vou atender a pessoa, ela até chega achando que é um problema dali. Mas geralmente é um problema da infância, que ela está carregando até hoje. E nós temos duas programações básicas. Ou a gente quer fazer exatamente igual nossos pais fizeram, ou nós vamos para um outro caminho. A gente quer fazer 100% diferente. Eu sou melhor que minha mãe. Eu vou fazer totalmente diferente. E não adianta, gente. O nosso filho não é uma extensão nossa. O filho é o quê? Um indivíduo. Então, quando eu respeito o indivíduo, eu entendo a necessidade do meu filho. E não o que faltou para mim. Não adianta eu querer dar para o meu filho o que eu não tive. Ele vai ter que ter o que supra a necessidade dele, que é da essência dele, e não da minha essência. Eu trabalho muito com a essência da pessoa. O que é isso, Alana? Quem você é? Vocês sabem me dizer quem vocês são? Vocês param e pensam. O que é a primeira coisa? Quem é você? Geralmente vem a profissão, não é? Quando alguém te pergunta, quem que você é? Eu sou consultor Mary Kay. Não, essa é a sua profissão. A gente não responde quem a gente é. E a gente não é profissão, nós somos um indivíduo, um ser humano. E cada um com a sua particularidade. E bem particularidade que cada ser humaninho, vocês que lidam. Meu Deus! E eu vou dar um exemplo a vocês do que seria uma essência. Um dos meus últimos atendimentos, uma adulta veio me procurar que estava com um problema que, assim,
Ela trabalha, né, numa empresa, e a dificuldade dela era de se comunicar. Toda vez que ela tinha uma reunião, sabe quando você fica num lugar, que você sabe o que você tem que falar, você entende o que você tem que falar, mas na hora que você vai falar, você trava? E acontecia muito isso com ela. Ao ponto dela ficar, tipo assim, ela ia falar, alguém do lado dela falava o que ela tinha que falar. Ela ficava, por que eu não falei? Acontecia isso e outros fatores. E ela achando que é, tipo, N outras coisas, quando a gente foi entender, quando ela era criança, ela tomava muito tapa na boca. Porque, sabe aquela criança que é 220? Então, toda vez que ela ficava muito agitada, falando muito, ela tomava um tapa na boca. E o pai dela sempre falava, você fala muito, você é muito irritante, você fala muito, lá. Que é certo ou errado, essa não é a questão. É o que o pai dela tinha para entregar para ela. Só que o que ela colocou na cabeça? Que ela não tinha o direito de falar. Só que isso não era algo consciente. Ela não estava lá na reunião e pensando, ai, meu pai me deu um tapa na boca, eu não posso falar. Não, infelizmente, não era. Seria muito mais fácil se a gente tivesse consciência das coisas que bloqueiam a gente. Então, dentro da mentoria, a gente olha para o ser humano. E eu sempre falo, ali dentro da sala é o ambiente seguro, que não existe nem vítima nem culpado. Seu pai não é culpado de nada, sua mãe não é culpada de nada, e nem você é vítima de nada. Existiram fatos, e eu preciso entender o sentimento diante dos fatos. Porque tem gente que fala, mas aconteceu alguma coisa comigo, que meu pai fez a mesma coisa e meu irmão lida super bem. Sim, porque seu irmão é outra pessoa. Ele não é você. As motivações dele são outras. Quando você tem irmão ou qualquer coisa do tipo, a gente tem muita mania de comparação. Só que principalmente sentimento. O sentimento não se compara. Porque eu não sei da sua história. Algo que pode ser tranquilo para mim, pode ser devastador para você. Porque eu não sei a sua vivência. Eu não sei o que você viveu. Então eu sempre falo, dentro da mentoria eu sempre olho para o sentimento da pessoa. O fato que ela me traz, talvez não tenha relevância nenhuma. Mas o que importa para mim é aquele sentimento. É o que passou para ela naquele momento. Então eu falo para vocês, dentro desses 5 anos que vocês projetaram, só pense assim, não existe limitação. Tudo está disponível. Simplesmente, vocês precisam fazer. É um passo de cada vez. E às vezes também a gente quer embalar e quer fazer tudo de uma vez, né? Virei a heroína, vou fazer tudo de uma vez. Gente, não funciona. Lamento dizer, se vocês ainda não entenderam, não funciona. Então, eu quero que vocês tenham clareza, porque certeza a gente nunca vai ter, tá? A gente consegue ter clareza das coisas. Certeza a gente só vai saber quando acontecer. Porque entre a genialidade e a loucura, só existe um fator. Se deu certo, você é gênio. Se deu errado, você é louco. Tá? Então não foquem na certeza. Quem você quer ser em 5 anos? Quer ser referência em quê? Em que nível vocês querem estar? Vocês têm clareza disso? Ou não? Em algum momento vocês param para pensar? Ou vocês só estão fazendo? Estão rodando a vida aí? Acho que tá rodando a vida, né? Acho que ninguém tá tendo... De qualquer forma, vocês estão construindo 5 anos. Então, quando vocês tiverem clareza, a chance de vocês conquistarem e conseguirem é muito maior. Porque daqui 5 anos vocês vão chegar lá, talvez, se vocês nem levarem a sério, nada, vocês vão estar na mesma vidinha ali, fazendo a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: esses 5 anos, vocês estão construindo com base em quê? Qual que é a base de vocês?
Uma das coisas que a gente tem mania de fazer é querer atropelar as coisas. Na Mary Kay tem níveis, certo? Tem a... E hoje, acho que você é o nível... Aqui dentro... Eu sou diretora, tem nacional, assim. Não, aqui na sala você é a diretora... Tá. Então, assim... Todas estão no mesmo nível aqui? Tem... Tá. Então, pensa, todos vocês estão num nível. Existem níveis acima. Pensa que tem 3 níveis, só como exemplo. Adianta você querer pular para o terceiro sem fazer o primeiro direito? Adianta querer pular para o terceiro sem fazer o segundo direito? E por que muitas coisas não dão certo? Porque a gente não respeita o processo. A gente não fortalece a base. Ninguém começa a construir a casa do teto. Não é? Você não tem a base, você levanta a parede, depois você vai para o teto. A vida é a mesma coisa. A gente precisa de uma base. E a base somos nós. Não adianta querer que a base seja a Gabi, que a base seja seu marido, seja seu... A gente também tem mania de jogar no outro a nossa base. E a nossa base somos nós. Pode falar? Essas perguntas que você está fazendo, a gente até pergunta pra gente. Uhum. A gente não sabe a resposta. Não sabe a quem recorrer. Não Por quê? tem alguém que possa ajudar, porque a gente também não tem referência. Então a gente tem a pergunta, mas não tem a resposta. Tá, mas será que não tem a resposta? Será que... Quem que pode dar a resposta da sua vida pra você? A gente sempre tem a resposta. Só que tem 2 caminhos. Ou a gente quer jogar em alguém, que acha que é uma das grandes causas que eu encontro em consultório, são os pais. Muitas vezes a gente acha que a gente não conseguiu alguma coisa por conta dos nossos pais. A gente culpa muito nossos pais. A gente trabalha muito com... Eu não fiz isso porque meu pai não quis, eu não fiz aquilo porque meu pai não quis, eu não fiz aquilo outro porque meu marido não quis. Mas responde pra mim. Quando você quer comprar aquela blusinha na Shein, você pergunta pra alguém, você joga responsabilidade pra alguém, você vai lá e faz. Então eu... Não é? Todo mundo aqui não bate no peito que é autossuficiente, que é isso, que eu não dependo de ninguém. Então, por que quando é sobre a sua vida, você não sabe responder? Você entende? A gente sabe. É que assim, muitas vezes é muito mais fácil a gente não querer ver. Porque não é o não querer de eu não quero ver, é eu não consigo mesmo. Porque olhar, gente, ninguém vai lá feliz e fala, o processo do autoconhecimento, ele não é bonitinho. Você acha que quando eu comecei a fazer, eu achava lindo? Não, gente, a gente olha pra muita coisa que a gente não quer olhar. A gente enxerga muita coisa que a gente não quer enxergar. Não foi lindo, enxerguei meus pais. Não. No começo, você sente até raiva. Você sente raiva de você sente raiva do processo. A gente sente raiva, a gente sente várias coisas. Só que é um caminho. Igual muita gente fala, mas a mentoria é muito difícil. Eu falei, não é fácil. Porque olhar pra gente não é fácil. Tomar decisão não é fácil. Querer resolver as coisas não é fácil. Só que querer é uma coisa, decidir é outra. Quando você decide alguma coisa, você não pensa, você vai lá e faz, você executa. Entendeu? Então, assim, a diferença é essa. Quando eu quero, eu jogo a responsabilidade em alguém. Porque eu não vou fazer. Quando eu decido, eu vou lá e faço. Então, a vida, você tem 2 escolhas, o difícil ou o difícil. Nada é fácil. Só que assim, qual o difícil que você quer escolher? O que vai te levar para perto daqueles 5 anos que você projetou para sua melhor versão? Ou você vai escolher o difícil que te mantém no mesmo lugar, com as mesmas dores, com o mesmo olhar fechado para as coisas, porque é muito mais fácil, mas é difícil ao mesmo tempo, entendeu? Então, no fim, tudo é difícil, gente. Então, assim, para fazer Mary Kay, ninguém falou, Gabi, acho que não tinha que fazer, gente, não, tem, você tem que dedicar, você tem que fazer suas coisas, você tem que empenhar ali. Você não vai ficar em casa sentado mexendo no Instagram e as clientes, olha, fulano, eu quero não sei o quê, ô fulano, não, você tem que despender, depende de você. Algumas clientes podem até surgir, mas você não vai depender disso, né? Entendeu? Então, assim, você tem se tratado como alguém que já merece o que decidiu? Porque muitas vezes a gente usa desculpa que a gente não merece. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, muitas vezes não é consciente. Não é uma coisa que vocês sentam no sofá e falam assim, eu não mereço
ser diretora da Mary Kay. Tem muita coisa por trás. Eu trato todo esse por trás. Eu sei que é muito óbvio pra mim ali quando eu tô com a pessoa. Mas pra ela é um mundo que ela tá descobrindo. E é ela. Entendeu? É ela que não se conhece. A gente não. Desde que eu me entendo por gente, eu não ouço pessoas falando, você tem que se autoconhecer. Não, a gente é acostumado, engole o choro. Chorar, não é expressar emoção. É fraco quem expressa emoção. E a gente escuta isso. A gente não é ensinado a olhar pra gente, porque é egoísmo. Egoísmo é olhar só pra gente. A gente tem que entender que a gente tá num meio que existem pessoas. Certas atitudes minha pode interferir na vida de vocês. Então, assim, é você olhar pro outro, mas eu acredito que, assim, quando eu olho pro outro, mas eu tenho consciência de quem sou eu me respeito. E a partir do momento que eu me respeito, eu tô bem comigo. A partir do momento que eu tô bem comigo, eu faço bem pro outro. É uma coisa que flui, entendeu? Não é uma coisa forçada, não é uma coisa difícil. É uma coisa que flui. Eu estou cuidando de mim, eu estou fazendo por mim, vai acabar que as coisas vão acontecendo. Você tem feito o que precisa ou só o que tem vontade? O que vocês andam fazendo? Vocês têm clareza do que tem que fazer e vão lá e fazem o que tem que fazer? Ou vocês estão mais na vontade? Hoje eu tô com vontade, amanhã eu não tô. Como é que tá? Meio a meio. Meio a meio? Vai, tá bom. Já vi pior. Se tá no meio a meio, eu já tô feliz. Então, primeira coisa que eu falo pra vocês, olhem pro CPF para cuidar do CNPJ. O CNPJ é muito importante, mas nenhum CNPJ sobrevive sem o CPF. Então, assim, principalmente, vou atender alguém. Como eu já falei antes, escutem a pessoa. Entendeu? Quando você vai sair, você vai atender alguém, você vai ficar reclamando na cabeça da cliente? Você vai ficar falando dos seus problemas, das suas coisas, blá, blá, blá? Não, gente, é sua cliente. Entendeu? Ela não tá ali como psicóloga para desabafar. Ai, muita gente chega. Eu falo que eu já recebi muita gente assim, que quer me vender alguma coisa, mas tá ali lamentando a vida. Eu falo, ai, gente, se não tá bom nem ela com ela. Entendeu? Então, assim, estejam atentas a vocês, em primeiro lugar, cuidem de vocês. Vocês estão num ambiente, eu sei que a Gabi proporciona muita coisa para vocês, que para o bem de vocês e, por fim, para o bem das consultoras, que é o CNPJ. Voltando, o problema não é o que você quer, é o que você faz todos os dias sem perceber. O que é isso? O que vocês têm feito que é compatível com o que você quer? Eu vou frisar muito isso porque é o mais importante. Sejam coerentes, gente. A gente fala muito, verbaliza muito, mas faz muito pouco. Nossa execução é muito baixa. Eu conheço muita gente que fala de tempo. Ah, mas eu não faço isso que eu não tenho tempo. A primeira pergunta que eu faço pra pessoa já quebra ela. Quanto tempo que você passa no celular? A pessoa já... Oi? Mas ela é a primeira a assistir meus stories. Aí eu falo, não tem mesmo. Nossa. Muito ocupada pra meu dele. Não sobra tempo. Não sobra, gente. Realmente não sobra. E o Instagram, qualquer rede social, o princípio dele é esse. É prender a gente. Eles são muito bons. Aprendam com o Instagram. Mas usem como ferramenta. Não como projeto de vida. Porque eu falo, tem muita gente projetando a vida no outro. É muito bom olhar a vida da Gabi, gente. É ela que tá fazendo. Entendeu? Você vê lá, você acha tudo lindo. Você fala, nossa, que coisa, eu quero uma vida assim. Mas você quer fazer o que ela faz pra ter a vida assim? É muito bonito, a gente vê, é muito gostoso. Fala, nossa, a vida da Gabi, isso, a vida daqui. Mas eu tô acordando, pego o celular, rola a vida dos outros, sente ansiedade, resultado.
ação zero. Entendeu? Então, assim, nada demais, vai lá, usa, mas a partir do momento que isso vira desculpa de tempo, aí o prejuízo é só de vocês. Entendeu? A vida tá acontecendo, a vida tá rolando. O que você tá desempenhando na vida dos outros tá refletindo na sua. Então, assim, uma das principais que eu acabei de falar agora é isso. Ó, a mente, a gente tem muita facilidade de falar as coisas, mas a nossa execução é muito baixa. Mas assim, ó, a cada pequena ação alinhada com a nova mentalidade, você fortalece a sua programação. O que a gente está vivendo hoje é uma programação construída. Nós somos programados. Vem de programações da infância, vem de programação da vida, vem acontecendo, a gente vai se programando. Então, para mudar, a gente sempre precisa reprogramar. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, não tem que fazer nenhum ritual maluco, é só uma questão de consciência, tá? O primeiro fator da vida é esse, a gente não tá tendo consciência da vida. A gente tá deixando a coisa rolar. Tem alguém que tá muito bem aí, que tá nos 50%, mas normalmente não é assim, não. A gente tá realmente deixando a vida rolar sem freio. Para os hábitos. Tem muita gente, eu não sei vocês, com questão de mudança de hábito. Vocês têm facilidade ou dificuldade de mudar um hábito? Por quê? Qual que é a maior dificuldade? E o que é a zona de conforto? A gente está acostumado, né? Não tem mais dificuldade, tá? Você não vai falar mais. Aquele frio na barriga, vai mais esquecido. Será? Não faz com que a gente pense fora da caixa, já é padrão, costume. É o padrão. O padrão se encaixa mais. A zona de conforto é o nosso padrão, mas não quer dizer que seja um conforto. Muitas vezes a gente tá... Desculpa o palavreado, mas muitas vezes a gente tá na merda, mas tá quentinha. Então a gente se acomoda. A zona de conforto é o padrão que o nosso cérebro encontrou para sobreviver. Então, qualquer coisa que a gente queira fazer para sair disso, não é que vai gerar um desconforto. Mas, muitas vezes, a gente até tem um caminho muito melhor, que vai ser muito mais confortável. Mas o primeiro ponto, eu vou ter que agir. Entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho uma mudança que é para melhor, eu deixo de ir porque eu tenho que agir. Entendeu? Então, assim... Não olhem para zona de conforto como um conforto, porque ela não é confortável. Você só está acomodado ali. Não se apeguem a isso. Então, primeira coisa, eu quero mudar um hábito. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter clareza, porque eu quero mudar. Agora, se eu não sei nem o que está me incomodando, eu vou mudar o quê? O que eu mudo? Se a gente não está olhando para a nossa vida, não está entendendo o que não está funcionando, não tem nem o que mudar. Vocês concordam comigo? O que eu vou mudar se eu não sei nem o que eu tenho que mudar? Tipo, pensa numa coisa que mais incomoda vocês hoje. O principal incômodo de vocês hoje. Tem uma coisa... Todo mundo tem uma coisa que incomoda? E por que vocês não mudam? O que te impede de mudar? O que está incomodando? Tem um grande fator? Tem algo muito grande que te impede de mudar? Geralmente não. Geralmente é muito pequeno. Entendeu? É falta da clareza mesmo. É falta de você olhar para e querer mudar também. E o querer, entendam sempre, quando eu falo querer, a gente tem essa ilusão de querer muito se culpando das coisas. Ah, eu não tenho... Eu quero, mas eu não... Fala, eu quero, mas por algum motivo que eu não estou tendo consciência, eu não estou conseguindo. Sai um pouco dessa vitimização de... não justifique. Entenda, compreenda e mude o cenário. Então, a clareza. O que eu quero mudar e por quê? Então, no primeiro passo, eu tenho um incômodo. Eu realmente preciso mudar? O que eu quero mudar? E por que eu quero mudar? A simplicidade, gente. Às vezes a gente quer mudar um negócio, a gente acha que tem que mudar o mundo. E às vezes é só um passinho, assim. Entendeu? E é só assim que a gente muda as coisas, é no passinho. Porque assim, todo mundo que tá aqui, alguém faz maratona?
E se a gente sair daqui agora para ir fazer uma maratona? Não funciona. Eu na esquina ali, eu já vou estar... Não é que eu não seja uma pessoa fitness. É que é uma maratona, entendeu? Então, assim, dê valor à volta no quarteirão. A gente não dá valor às pequenas coisas. Ao longo do dia, a gente vê tudo que a gente não fez. A gente senta lá ou põe a cabeça no travesseiro e fica, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. Tá, mas e o que você fez? Você passou o dia inteiro dormindo? Você passou o dia inteiro, entrou em coma ali, não fez nada? Não, gente, você fez. Só que muitas vezes a gente está fazendo coisas que não são coerentes com a pessoa que eu quero em 5 anos. Aí tudo bem, eu não fiz nada que era coerente com o que realmente tem valor para mim. Mas adianta ficar lá com o chicotinho na hora que põe a cabeça no travesseiro? Vai resolver alguma coisa? Então, comecem a dar mais valor pro fácil. E a identidade, gente. Eu só consigo mudar alguma coisa quando eu acredito naquela coisa. A Gabi só se tornou diretora porque em algum momento você acreditou, não foi, Gabi? Ela teve que em algum momento entender que existia uma escala e que para ela atingir a diretoria ela teria que ter ação, mas ela já se colocou na identidade de diretora. Pelo que eu conheço da Gabi, ela já entrou e tipo, já assumindo uma identidade de consultora. Não foi? Você não entrou, tipo assim, vou fazer de qualquer jeitinho. Não. Ela foi comprometida com ela e com a Mary Kay. Então, assim, gente, primeiro fator, quando vocês quiserem mudar alguma coisa, assuma a identidade daquilo. O que é assumir identidade? Pense como aquela pessoa faria. Qual que é a cabeça da Gabi hoje? Se coloquem. Vocês não precisam querer ser diretor, vou dizer assim. Eu estou usando ela como exemplo porque a gente está nesse ambiente. Desculpa. Mas qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, a gente tem que ter identidade. Se você for mãe, assuma a identidade de mãe. O que uma mãe faz? O que é o papel de uma mãe? Eu quero ser diretora. Eu quero ser outra coisa. Assuma aquela identidade. Entenda o que você precisa fazer para estar ali. Teve uma pessoa que eu atendi e ela teve a infelicidade de me dar uma desculpa que para mim não funciona. Eu falo ali, para mim, eu só tenho solução, eu não tenho desculpa. Ali dentro da sala só tem solução. E ela falou pra mim assim, meu sonho é ir pra Disney. Eu falei, tá, e quando que você vai? Não, porque isso, que aquilo, blá, blá, blá. Condição financeira ela tinha. Eu falei, tá, mas o que te... não sei o que. Eu falei, você já foi ver o que precisa fazer pra ir pra Disney? Aí ela, não, que começou, aí começa a pipocar, né? Eu falo que a pessoa começa a pipocar. Mas não, aí só pipoca. A hora que você pergunta, a pessoa só pipoca. Aí eu falei, tá, mas quanto que você precisa pra ir pra Disney? Não sei. Mas qual Disney que você quer ir? Tem mais de uma. Falei, qual Disney que você quer ir? Não sei. Precisa de visto pra ir? Não, você quer ir? Talvez. Falei, gente, como que é seu sonho ir pra Disney? Você nem sabe o que precisa pra ir pra lá, gente. Então não é. Entendeu? Então assim, sonho é o quê? Identidade é o quê? Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu faço para conseguir. Esse é o processo. Vocês sabem o que vocês querem? Sei. Sei o que eu quero. O que é a minha identidade? O que essa pessoa come? O que ela vive? O que ela respira? Entenda. Entenda o que vocês querem. Então, a identidade. E a constância, gente. Sejam constantes. Não adianta vender 1 milhão no dia e não fazer nada para vender no outro dia. Tá? Então, assim, o que você fez hoje, melhora um pouquinho amanhã, melhora um pouquinho depois de amanhã. Pensa que a vida é um processo. Nada em um dia só. E recompensa, gente. Para de usar o chicotinho do que vocês não fizeram e se recompense pelo que vocês fizeram. E não é comendo bolo de chocolate, não é esse tipo de recompensa, não. É aquele, tipo, muito bem, você fez o que tinha que ser feito. Tá? Recompensa não é só quando a gente ganha alguma coisa, não. É a conversa que a gente tem com a gente mesmo. Tá? Conversem mais com vocês. Porque daí, quando você conversa com você, você vai ter as respostas. A gente tem muita, não sei vocês aqui, mas eu vejo que as pessoas têm uma ideia muito deslumbrada de disciplina. Só que todo mundo aqui dentro tem disciplina. Ninguém no mundo não tem disciplina.
Vocês estão tendo disciplina para ter a vida que vocês têm. Só que para ter outra vida, vocês vão ter que reprogramar e a disciplina já tá. A gente já vem de fábrica. Tá? Ninguém vem de fábrica sem disciplina. É que o problema é que a gente acha que disciplina é aquela galera que acorda às 5 da manhã, faz isso. Não. Eles só têm uma programação de vida diferente. E quando a gente faz só vontade, gente, eu só faço o que eu tenho vontade, a gente está numa prisão, que a gente chama de conforto. Essa é a maior prisão que a gente tem, é o conforto, tá? E não quer dizer que não seja bom a gente ter uma vida confortável, é que a gente confunde a falta de ação com conforto. Não é disso que eu tô falando. Conforto é quando você está nessa pessoa de 5 anos, na sua melhor versão, e está contente com ela. Não quer dizer que você não precise melhorar, tá? A gente sempre tem onde melhorar. E uma coisa que a gente precisa olhar com muita atenção, gente, é que tudo que a gente evita é o que está comandando a gente. Como assim? Para ser consultor Mary Kay, o que vocês estão evitando? Quando vocês não se programam para vender, vocês estão evitando alguma coisa. E é isso que está comandando a vida de vocês. Muitas vezes a gente se esconde por trás da falta de tempo, que é o que a gente já comentou. Mas tem tempo para rolar o feed, ninguém tem. Então, assim, tempo vai ser sempre uma questão de prioridade. Tá? E eu sempre, gente, eu trabalho uma métrica assim. Não adianta você ter 50 prioridades no dia. Você tem as coisas que você tem que fazer no dia, mas você tem que ter 3 prioridades básicas. Eu sempre trabalho com agenda de bloco. O que é isso? Eu tenho uma prioridade que é da manhã, uma prioridade da tarde, uma prioridade da noite. E isso pode cair o mundo, eu não vou deixar de fazer. Aí tem as outras coisas que entram nisso. Mas a primeira da manhã, a segunda da tarde, a terceira da noite, são ações que eu não posso deixar de fazer. Meta sem ação é igual frustração. Eu vejo muita gente frustrada porque tem muita meta. Eu tenho meta disso, mas a meta tá só no papel. E nunca sai do papel. A pessoa acha que é só escrever ali e o universo vai mandar. Não é bem assim que funciona a lei da atração, não, viu, gente? Tem um pouco mais. Você precisa fazer uma açãozinha aí. E só o autoconhecimento também, sem ação, só gera culpa. Porque quanto mais a gente se conhece e pouco faz, mais culpa a gente sente. O só querer não resolve nada. Só querer só resolve até os 7 anos, gente. Depois disso, a gente começa a ter responsabilidade, tá? Então, até os 7 anos você pode só querer. Depois disso, a vida cobra ação. Então, tenham consciência do que realmente é importante para vocês e decidam o que for realmente importante. Então, decidir é a ação, mais consciência, mais identidade. A ação é o que você faz a favor do que você espera. A consistência é manter aquilo. E a identidade é assumir o papel daquilo que você quer. E quando a identidade muda, o ponto de retorno desaparece. Tem muita gente que tem muita dificuldade em mudar, porque ela tem muita dificuldade de desapegar daquilo que ela é. A gente tem uma consciência que a gente tem que arrastar todo mundo. A gente tem uma lealdade familiar, que é muito forte e que segura muito a gente no lugar que a gente está. Porque a gente quer arrastar o bonde junto. Só que você tem que ter consciência que a partir do momento que você vai, você tem que dar o direito aos outros de não querer ir. Muitas vezes é só a gente que vai mesmo. Às vezes as outras pessoas têm o direito de ficar onde elas estão, porque a escolha é delas. Não adianta a gente quer ir, quer arrastar todo mundo, né? Não, gente. Quer ir, vai. Assuma o seu papel. Você não tá levando nem você, como você quer levar a galera? Entendeu? Então, assim, respeita o processo. O seu e o dos outros. Então, assim, você nunca volta... Porque, assim, ó, gente, a partir do momento que a gente dá esse passo pra frente, a gente alterou a identidade. E a identidade não regride. O hábito regride. Eu posso começar a fazer um negócio, mas se eu parei de fazer, eu volto ao hábito antigo. Mas a partir do momento que eu mudo a identidade não regride. Modelagem. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar em modelagem. Não é inveja, tá, gente? Invejar é quando eu não quero que o outro tenha, tá? Eu justifico, é igual, não, mas a Gabi foi diretora, porque a vida dela é muito fácil.
Ah, não, mas a Gabi virou diretora porque não sei quem ajudou. Ah, não, a gente sempre justifica o do outro. Isso é inveja. Ah, eu não quero que o outro tenha porque eu não estou tomando ação para fazer. Agora, a modelagem, existe uma lei que se diz assim: se alguém conseguiu, eu também consigo. E se ele não conseguiu, eu posso ser o primeiro. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente decide, que a gente tem clareza, a gente vai lá e faz. A gente não fica olhando para o outro, a gente vai lá e faz. Então, assim, ó, quem já chegou aonde você quer estar? Quando você olhou para essa pessoa, sua melhor versão daqui 5 anos, quem que é a pessoa mais próxima disso? O que que ela faz? Assim, o que que você pode usar como métrica do que ela já faz? Então, se alguém conseguiu, não é impossível, está disponível. É só você ir lá e fazer. Você seguir. Quando a gente faz a modelagem, a gente ganha tempo. Chega em alguém que já fez o que você deseja e pede dica para ela. Entendeu? Ah, o que você fez para chegar nisso? Ah, fiz isso, isso e isso. O que ela gastou 10 anos para fazer, você gasta 5. Porque ela vai te dando o caminho mais curto. Então, gente, aqui eu falo para vocês, você já tá construindo o seu daqui 5 anos. A pergunta é, com base em quê? E saiam daqui hoje com uma nova pergunta na mente. Se eu fosse a versão que quero ser, o que eu faria agora? Os 5 anos já tá aqui hoje. Então, a partir de hoje, qual é a mudança que vocês precisam dar início para ser a melhor versão de vocês? O que vocês precisam alterar? Qual que é o mínimo? Qual que é o passo mais ridículo que vocês precisam fazer? E durante esses 5 anos, projetem isso. E você no comando é a mentoria. Eu coloquei o você no comando porque muitas vezes tudo está comandando a nossa vida, menos a gente. E a gente muitas vezes não percebe isso, não é consciente. Então você no comando é porque toda vez que eu estou ali dentro atendendo, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de tomar a rédea da vida. Então a ideia é que as pessoas olhem para a própria vida. Então, como que nasce a transformação? Da clareza do temperamento, a identificação do bloqueio, a mudança do comportamento e a ação alinhada com a sua nova versão. Nunca é uma coisa só, gente. É sempre um processo. E esse é o caminho que eu uso na mentoria. Eu uso um método já validado. Então, assim, dentro da mentoria eu sempre falo, é garantido? Da minha parte, sim. Mas eu não trabalho sozinha. O 100% da minha parte eu garanto, porque eu trabalho com método validado. Agora, se eu passar e a pessoa não fizer, eu só lamento. Entendeu? É uma troca. Eu tô ali para entregar o 100%. É validado. Eu tenho clareza. Mas se a pessoa não quiser fazer nada, ficar sentada no sofá, a vida dela vai continuar na mesma. Então, não tem garantia dela, tem a minha. E o que eu entrego na mentoria? Vocês já ouviram falar de temperamento? Você já ouviu falar de temperamento, mas de Hipócrates e Galeno ou de alguma outra linha? Aquele comportamental que é... Do DISC? Ai, gente, peraí. É o sanguíneo? É, isso aí. Tá, esse aí... Porque tem várias linhas de estudo sobre temperamento. Eu trabalho com a linha de Hipócrates e Galeno, que estuda a essência. Quem faz o DISC é personalidade. Temperamento é essência. Personalidade é a mistura do temperamento mais o ambiente. Por quê? A gente nasce com uma essência, mas a gente precisa sobreviver. A gente se molda ao mundo. Então a personalidade é o que a gente se moldou para caber no mundo. Então eu faço análise de temperamento, o desbloqueio emocional e o direcionamento com ação. Todas as minhas sessões, a pessoa sai com direcionamento, tá? Porque assim, não adianta nada eu entregar conteúdo se a pessoa não mudar o comportamento. Então sempre tem uma ação, que é para a construção da realidade. E eu entrego um relatório, tipo, tem a vida da pessoa inteira ali dentro. Por quê? Porque a gente não se conhece.
Então, quando eu entrego o relatório, eu entrego a tipagem de disciplina, porque cada temperamento tem uma tipagem de disciplina. Um tipo de temperamento, se eu passar uma agenda 7, 7, 15, 7, eu matei a pessoa. Pronto, é fácil eu ir lá na sessão e dar um tiro nela. E eu acabei com a pessoa. Agora tem pessoas que já não. Tem pessoas que, tipo, tem que ter a vida a cada minuto programada ali. Então, dentro da tipagem de disciplina, a gente define isso. E agora, eu queria falar com vocês que, assim, até hoje, eu só atendi por indicação. Eu só trabalho com indicação. Quando a Gabi me fez o convite de vir aqui, a gente está em construção do nosso site. Por quê? Eu vou continuar atendendo por indicação, que eu acho que é o caminho mais certeiro, tá? Por que isso? Porque eu acabei de falar para vocês. Eu só trabalho com pessoas comprometidas com mudança. Porque eu não tô a fim de perder tempo. E como eu trabalho com indicação, se eu não escolho as pessoas que eu atendo, a pessoa, se der alguma coisa errada, ela não vai falar sobre ela. Entendeu? É o meu trabalho que está ali em jogo. Então, assim, para estar aqui num domingo, né, acordar cedo e estar aqui, são pessoas comprometidas. Concorda comigo? Que eu preferia muito mais estar na minha casa deitado na cobertinha, que estava bem frio. Não sei como que tá aqui em Pouso Alegre, mas lá em Brasópolis tá gelado. E eu sinto um frio surreal. Então, assim, comprometimento vocês têm, senão vocês não estariam aqui. Quantas pessoas não poderiam estar aqui e não estão? Então, eu só trabalho com pessoas comprometidas. Nós vamos começar a divulgar o site, mas mesmo assim, por quê? Eu trabalho sempre com uma sessão que chama sessão 0, que eu chamo sessão de alinhamento. Tem muitas pessoas que eu faço alinhamento e eu não dou sequência no atendimento. Porque a pessoa não está preparada. Tem gente que acha que quer mudar, mas não quer. Na verdade, a maioria das pessoas, elas chegam lá que não, mas que eu quero mudar. Porque na terceira pergunta, já caiu por terra. Então eu não atendo, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho comprometimento. Então eu só me alinho com quem está na mesma linha de raciocínio. Então, esse mês agora de agosto, eu vou abrir 3 vagas. Qualquer outra mais que tiver, porque eu já tenho a minha agenda e já tem pessoas indicadas chegando. Se alguma de vocês tiver interesse, eu vou abrir 3 vagas. E se alguém mais tiver interesse, vai entrar na lista de espera. Mas as 3 primeiras que se quiserem entrar em contato, esse é meu telefone. E depois vocês podem acessar o site para entender. Tem uma boa parte que ainda está em construção. Mas já dá para vocês terem uma linha de raciocínio. Deixa eu só ver se eu pulei alguma etapa aqui. Não é isso. Alguém tem alguma dúvida? Como que funciona o atendimento? Você é Brasópolis, né? Eu só faço online. Online. Eu só atendo online. Eu atendo online. Aí, gente, anota o telefone, quem está interesse, entra em contato com ela. Certo, Ana? Certíssimo. Gente, nenhuma dúvida? Tá todo mundo? Muito obrigada. Bom, pelo menos me hidratei bastante, que foi uma... Gente, que delícia de manhã, né? Eu tava falando com... Eu falei? Nossa, já até esqueci.